empresas, com as empresas norte-americanas, né? Então, os militares, obviamente, né, aceitam e baixam a cabeça, e é por isso que a CSN nunca produziu aço fino, não sei se hoje produz, né? Mas essa ideia de que eles gerenciam, não só gerenciam as riquezas dos outros países, como impedem que esses países extraiam riquezas que lhes dê autonomia. Eu não pude deixar de pensar em como nós perdemos, né, o nosso pré-sal em anos recentes, né? Não interessa ao Império alguém que possa, ainda que num futuro longínquo, fazer, né, concorrência a eles. E até interessante, eu lembrei muito de você, Gisele, quando eu assistia, porque ele falava o seguinte: não, isso é um acordo, foi firmado, mas de que vale um acordo para a maior potência do mundo, né? Se não for interessante, não vale nada, né? De que vale a lei para a maior potência do mundo. E é interessantíssimo isso que você está falando da riqueza, de pré-sal, porque tem um outro trecho que ele pega um documento oficial também, e no final ele fala: tudo que vocês viram nesse curso são fatos. E ele sempre cita a fonte, exatamente. E são fontes oficiais do Estado, né? E são fontes abertas nos Estados Unidos. E ele, num outro trecho, que não vai estar nos trechos de hoje, ele fala do governo americano se referindo aos recursos minerais da América Latina como porque os nossos recursos, né? Usa a palavra nossos recursos. Gessé, o que você acha desse trecho? Eu acho a coisa mais importante a ser debatida no Brasil hoje, né? Porque, no fundo, o que Chomsky faz e recria, como ninguém, né? Como absolutamente ninguém, porque ele tem, e aí, obviamente, ele indica que esses acordos ficaram agora acessíveis depois de 50 anos, né? Alguns ficam depois de 20 anos, ou seja, depois que a situação já se consolidou, depois que aquilo, né? Então você pode só recontar a história. No fundo, não tem nada para a gente compreender o Brasil e a sociedade brasileira melhor do que a forma como Chomsky explica o funcionamento do imperialismo informal americano, né? O Brasil, quando pôde se industrializar um pouquinho, foi exatamente antes da Segunda Guerra. E Chomsky, não por acaso, começa a analisar o processo a partir do final da Segunda Guerra, que é quando os Estados Unidos efetivamente substituem a Inglaterra como a grande potência imperialista no mundo, e que ele vai abdicar da intervenção militar, né? Quer dizer, claro que ele vai ficar por trás, apoiando golpes de Estado, né? Mas existe o quê? Existe o imperialismo, ele é montado sobre a forma informal de garantir um espaço, né, de riqueza para as empresas americanas, né? E ele vai mostrar, né, de um modo muito incrível a forma como um homem de 92 anos, que é o que ele tem essa memória prodigiosa e a forma de encadear os conceitos de um modo extremamente, né, óbvio para as pessoas e tal, são assuntos complexos, mas que ele torna isso fácil, né, que a gente compreende como o mundo funciona e qual é o lugar da América Latina e o lugar do Brasil para isso, né, e de que modo se dá essa associação entre as empresas americanas e a elite subordinada brasileira, né, montando um esquema de opressão popular. E a condenação do país a ser exportador de matéria-prima barata, que é isso que os Estados Unidos fazem. Não à toa, no último golpe, você destrói Petrobras, Odebrecht, etc. Ou seja, todas as grandes empresas que tinham tecnologia e que tinham capacidade de competição internacional, né? Chomsky esclarece o principal aspecto para a gente compreender aonde nós nos metemos, né? Eu não consigo imaginar um assunto mais importante para ser discutido hoje na época em que nós estamos. E aí eu vou até fazer o seguinte, porque se encadeia perfeitamente com essa sua fala o segundo trecho. Eu vou botar o segundo trecho e aí você continua depois, já pode comentar o segundo trecho que a gente volta por você, para você poder concluir esse raciocínio. Põe o segundo trecho aí que a gente separou, Rafa, por favor. All contemporary states have some variety of state capitalist economies,
but there are variations. After World War II, into the late 70s, there was a period that's called regimented capitalism. The state capitalist system was controlled. There were social welfare measures. There was social democracy. There was tight regulation of finance. No huge financial institutions. Banks were banks. It's a place where if you had a little excess money, put it in. You wanted to borrow money to buy a car, you borrowed some money. That's what the financial system was. There were no major financial crises. It was a huge growth period, the highest growth period in capitalist history. High growth and egalitarian growth. The lowest fifth of the population did as well, actually a little better than the highest fifth. There were very high taxes, 90% on the very rich and on corporations. You can get a sense of what it was like from the words of Dwight Eisenhower, President of the United States in the 1950s, actually the last conservative president in the United States. The following ones are mostly radical rightists. Here's what Eisenhower had to say about labor. He said, "I have no use for those, regardless of their political party, who hold some foolish dream of spinning the clock back to days when organized labor was a huddled, almost helpless mass. Only a handful of unreconstructed reactionaries harbor the ugly thought of breaking unions. Only a fool would try to deprive working men and women of the right to join the union of their choice." Actually, it's the fools and the unreconstructed reactionaries who run the country and much of the world. Isso assim, é espetacular, porque começa, né, e tem toda uma parte da economia que eu gosto de falar, de concentração de renda, da era que se distribuiu, né, alguma riqueza no mundo, e quando isso vira, e quando ele começa a falar da década de 70 e 80, do experimento do Chile, né, de Pinochet, e de como aquilo deu errado, e mesmo assim aquilo depois para o Reagan e Thatcher, assim, essa parte do curso é espetacular, mas eu queria pegar um trecho aqui, e obviamente cada um fica à vontade de falar do que quiser, quando ele fala o seguinte, olha só, o Eisenhower, ele talvez tenha sido um dos mais conservadores, mas foi o último conservador, porque depois dele não é conservador, não confundam o que as pessoas chamam hoje de conservador, não é conservador, é o radical de direita, é a extrema direita. Então, assim, esse final dele é espetacular, ele fala, o Eisenhower era super conservador, né? Porque depois dele, são esses que o Eisenhower fala, aí são os reacionários estúpidos, os radicais de direita. Mas eu deixo para falar sobre isso o Gessé, continuando seu raciocínio, Gessé. Eu achei, assim, porque no fundo é um seminário que é fascinante, é emocionante, e eu aprendi muito, né? Eu que tinha estudado esse assunto, inclusive, para fazer um dos meus livros, A Guerra contra o Brasil. E ele monta o raciocínio, né? E ele vai mostrando como as modificações no capitalismo americano, tá? Isso, muito especialmente isso, né, que ele vai chamar dessa transformação do cidadão em consumidor, né? Você retirar, você acabar com o sindicato, você acabar com a tradição rebelde da classe trabalhadora americana, etc. Como isso depois vai ser exportado para o mundo todo, né? Ou seja, os Estados Unidos como um centro, né, da economia, da política, da cultura mundial, ele vai impor as modas, ele vai impor, né? Quer dizer, isso tem a ver com um processo onde o capitalismo se torna decadente, ou seja, o capitalismo deixa de ser produtor, porque, quer dizer, você tinha no capitalismo industrial o quê? Produção, quer dizer, automóveis, roupa, etc. Você produzia mercadorias e você pagava bem a classe
trabalhadora, né? Pelo menos nos países avançados, né? E o que você vai ter depois disso é a destruição disso. No fundo, é a fraude, como ele vai montar, né? Quer dizer, o capitalismo se torna uma fraude, né? Se torna mentira, se torna evasão de impostos, se torna fraude das dívidas públicas, etc, etc, né? Então, você tem aí uma análise extremamente minuciosa e extremamente crítica, né, sobre o instante que nós estamos vivendo agora, a partir de uma perspectiva histórica, reconstruída, né, dentro da história americana, né, como um grande império, e que depois vai influenciar o mundo inteiro, e muito especialmente o nosso país, que é um país, né, muito mais influenciado pelos Estados Unidos do que outros, né? Aqui a gente é algo, né? A gente engole, né? A gente, né, o povo brasileiro é um povo que tem prazer em ser escravo, né? Dos americanos, seja em moda, seja culturalmente, seja economicamente. É até incrível, Jessé, porque ele, enfim, ele mora nos Estados Unidos, passou a vida dele praticamente toda nos Estados Unidos, e as críticas dele até ao Partido Democrata, né, mostrando no que se transformou o Partido Democrata e quando tem essa mudança, esse shift, né, até um trecho que eu queria pegar para hoje, mas são muitos trechos. No final, estava vendo, eu tinha pego o curso inteiro. A gente ia ficar até amanhã aqui, você quer pegar todos os pedaços. Minhas amigas, quem começa comentando esse trecho? Posso ir, Gisele? Eu queria fazer uma observação de filósofo aqui, né? Ouvindo o Chomsky, é interessante ver o método, assim, como que ele vai construindo o raciocínio dele, né? Porque é um filósofo da linguagem, então, conforme você vai ouvindo as aulas, a impressão que dá é que ele está construindo um léxico de política, de filosofia política, porque ele define o que é capitalismo de Estado e, ao mesmo tempo, ele define o que é neoliberalismo, e não com as cisões que, no geral, a gente encontra nos livros. Ele vai encadear muito bem, né, os dois fenômenos, o Estado e o governo, essa crítica para a política externa, mas também para a política interna. Então, é muito interessante como, quando você vai ouvindo o seminário, ele não define, mas ele define, ou seja, no que ele vai contando a história e remontando, ele vai criando definições muito precisas. E, ao mesmo tempo que vai construindo esse léxico, você vai percebendo, como a gente já disse no trecho anterior, né, que tudo está nos arquivos, está dito. Isso é muito interessante, porque assim, a gente vem de uma formação, principalmente no campo da esquerda, de considerar sempre que está tudo muito escondido, que você tem que ir atrás para conseguir saber como as coisas de fato são. E o Chomsky, ele vai mostrar documentos que, na verdade, estão disponíveis, né? Ou seja, por isso que eu chamei de cinismo no começo, né? É algo que está dito, é público, está nos documentos. E muito do que ele cita, coisas que ele não vai citar nos seminários, a gente viu depois, né? Em outros episódios, cartas muito parecidas, né, em relação a outros fenômenos, com o mesmo conteúdo dito por outras pessoas. Então é muito interessante ver também que, apesar de ele estar tratando de um tema específico, ele mantém essa relação que ele tem, né, de preocupação com a linguagem, com a avaliação dos discursos, dos arquivos. Isso é muito bacana, assim, né? A gente que é da filosofia, a gente se delicia escutando. E você sabe, professora, que essa clareza dele, ela chega a ser desconcertante, assim, né? Você vai, caramba, e agora? O que eu faço agora que eu sei, né? Porque agora eu sei, não dá para dizer que eu não sei, né? Eu aprendi, né? E quando eu estava com ele lá em Tucson, na Califórnia, no final eu falei, Chomsky, quando eu estou com você, assim, você explica as coisas de uma maneira tão fácil que até uma criança entenderia, né? Poxa, deixa eu gravar um vídeo com você aqui. Me fala, o que eu posso falar, cara, para os brasileiros? Que as coisas que estão acontecendo lá são tão claras, mas as pessoas às vezes não conseguem entender. E nesse curso ele fala muito ele fala sobre Bolsonaro, ele fala sobre Guedes, ele fala sobre a Amazônia, ele fala bastante sobre o Brasil também. Aí no final da minha conversa pessoal com ele lá, né, a gente ficou umas 3 horas conversando, a Valéria, ele, o meu amigo Gustavo que foi comigo. Eu falei, o que eu falo para os brasileiros? Como é que eu posso fazer os brasileiros poderem entender isso que você explica, que quando você explica, até uma criança entenderia? O que os brasileiros têm que fazer para poder entender o que está acontecendo? Aí ele falou assim, think like a child. Pense como uma criança. Não complica, não. É isso, entendeu? Gisele, você... Não, eu acho uma coisa muito interessante que você comentou agora, né? É a enorme facilidade que ele tem de nos explicar
temas que são, né, não são triviais, digamos assim. Então, eu, por exemplo, que não entendo rigorosamente nada de economia, jamais estudei economia, aprendi muito sobre exatamente como se dá essa passagem de um capitalismo que é organizado ou administrado a partir do Estado e como esses recursos vão sendo paulatinamente transferidos para o setor privado. Então, se o Chile foi, digamos assim, o primeiro experimento, né, há toda uma preocupação dos Estados Unidos com a eleição do Salvador Allende, quando eles não conseguem impedir a vitória, né, do Allende no Chile, eles ajudam a organizar o golpe. Quer dizer, todos os golpes militares no Cone Sul da América Latina, eles não ocorrem todos ao mesmo tempo por coincidência, né? É toda uma estratégia que é montada porque aquilo interessa, né, ao Império. Da mesma forma como hoje, por exemplo, toda a estratégia que a gente chama de lawfare é organizada em toda a região. Toda a América Latina está submetida ao lawfare, ao uso do direito para perseguir, para derrubar soberanias, para intervir no espaço, não através dos golpes clássicos, mas através de uma outra coisa. Mas voltando à questão da maneira como o neoliberalismo se forma, quer dizer, ele nos explica que, ao longo de 40 anos, são transferidos dos cofres públicos, do setor público, 70 trilhões, eu nem consigo pensar nesse valor, 70 trilhões de dólares são transferidos para as empresas privadas, né? Então, são dois grandes, acho que mais tarde a gente vai falar sobre isso, porque eu acho muito importante, são dois grandes, digamos, rombos de recursos públicos que fazem com que não só a população do mundo, mas como a população do próprio país, do próprio Estados Unidos, essa população perca direitos, perca capacidade de ter uma vida melhor, perca a possibilidade de ter políticas públicas, essa luta, né, dos estadunidenses para ter algum direito à saúde, eles praticamente não têm direito à saúde. E aí, se você vê a transferência desses 70 trilhões do setor público para o setor privado, ao longo de 40 anos, e se você vê aquilo que eu acho que a gente vai discutir daqui a pouco, a quantidade absurda de recursos que o país gasta com militares, com forças armadas, com funcionamento da máquina militar, a gente fica assim, imaginando que as pessoas lá, se tivessem a oportunidade de usufruir a riqueza que produzem, viveriam em condições extraordinariamente boas, né, em relação, aliás, o resto do mundo, boa parte do resto do mundo também, né, mas especialmente olhando para o chamado Estado-nação, que o Chomsky explica muito bem também a formação dos Estados-nação, quer dizer, olhando para os Estados Unidos como um Estado-nação, eles viveriam muito bem se essas despesas absurdas com os militares e se essa transferência para o setor privado não tivesse ocorrido. O neoliberalismo é realmente destruidor. E é muito interessante, e os números que ele traz todos, e todos com as fontes, né, e todos com fontes oficiais, são impressionantes, né? Os gastos militares dos Estados Unidos, quase 800 bilhões de dólares por ano, né? O quanto é sonegado nos Estados Unidos, em torno de 600 bilhões de dólares por ano. E para as pessoas terem noção, a gente está falando de uma transferência de 70 trilhões de dólares, né? O PIB brasileiro é de mais ou menos 1,5 trilhão por ano, ou seja, toda a riqueza gerada no Brasil em um ano é 1,5. Então, para a gente ter noção, o PIB mundial hoje, né, ele é ali abaixo de 100 trilhões, acho que ainda é abaixo de 100 trilhões de dólares, não sei como é que ficou ele depois da pandemia, mas assim, é inacreditável. Agora, vamos para esse último trecho antes de fazer o negócio do ICL, lembrando que já, eu anunciei a surpresa, teremos Chomsky ao vivo com a gente aqui. Isso é histórico, já teremos Chomsky ao vivo com a gente aqui. Mas vamos para esse trecho agora, esse terceiro trecho,
que aqui tem um ponto que eu queria muito falar sobre esse ponto. Bota lá, por favor, Rafa. Neoliberalism revered founder Ludwig von Mises in interwar Vienna, 1920s. He could hardly contain his joy when the proto-fascist Austrian government violently smashed the labor unions and the social democratic system. They were, he said, an impediment to sound economics, which means capital unconstrained. Labor unions interfere with the holy market by defending rights of workers, by calling for health and labor standards, other such crimes, and the proto-fascist government destroyed them. Right at that time, 1927, Mises wrote his classic work, Foundations of Neoliberalism, a book called Liberalism. Here's what he said, 1927. It cannot be denied that fascism and similar movements on the right, aiming at the establishment of dictatorships, are full of the best intentions, and their intervention has, for the moment, saved European civilization. The merit that fascism has, thereby won for itself, will live on eternally in history. That's the founding document of the revered guru of the neoliberal movement. Eu acho isso importantíssimo, mas tão importante porque uma coisa que eu discuto muito com as pessoas é o seguinte: não existe Bolsonaro e Guedes, sabe? Não existe o fascismo e as políticas de Guedes. Eu gosto do Guedes, mas não gosto de Bolsonaro. Isso é desde lá de trás. Quando você tem o fundador da escola, que é a escola de Guedes, falando, elogiando os fundadores da escola, que é a escola de Bolsonaro. Então, é interligado, já nasce junto, né? E aí eu queria passar para vocês falarem um pouco sobre isso, porque eu acho que isso fala muito sobre os tempos de hoje, apesar da gente estar falando da fundação disso que, enfim, é tão influente no mundo de hoje. Quem começa? Vamos lá. Eu acabei de falar, mas posso começar. Eu acho muito interessante essa associação entre neoliberalismo e fascismo, não só porque a gente está vivendo esse tema hoje na prática, né? O Brasil é essa associação entre neoliberalismo e fascismo, mas o que eu acho muito interessante nesse curso do Chomsky, e exatamente nessa parte, é que ele mostra como é importante para o império e como é importante para o neoliberalismo o desmonte dos direitos, né? Então, excluir os direitos sociais, excluir os direitos da classe trabalhadora, fazer todas as reformas, as reformas trabalhista e previdenciária, que outra coisa não é senão retirar direitos da classe trabalhadora. E isso interessa ao neoliberalismo, isso interessa ao setor privado. Dizer, hoje, a forma como se faz isso é uma face, é como se fossem duas faces de uma mesma moeda. Você precisa, de um lado, despolitizar. Você precisa, de um lado, tirar a capacidade crítica do sujeito. Você precisa de um homem não educado, no sentido de um homem que não tem conhecimento, que não tem possibilidade de estudar. Aquela última observação do nosso atual ministro da Educação, por que o brasileiro tem tanta obsessão com a universidade? Não é? Quer dizer, é exatamente o mundo contemporâneo, exatamente para conseguir levar adiante esse projeto privatista, esse projeto que desconsidera a importância do público, do espaço público, da república, da coisa pública. Isso é absolutamente
necessário, quer dizer, para isso tudo é absolutamente necessário que você tenha esse sujeito não só despolitizado, porque, na verdade, o que a gente vê, e esse é um dos pontos do Chomsky, da discussão dele, que eu acho muito importante, quando ele assinala a questão da deterioração da racionalidade, do compromisso com a racionalidade. E todas as vezes que a gente pretende discutir alguma coisa, alguém chega e diz assim, isso aí é mimimi, né? Com uma frase simples, as discussões são encerradas. É como se a gente não tivesse direito a exercer a nossa capacidade de reflexão, a nossa capacidade de crítica. Nós precisamos ser seres despolitizados, quase que irracionais, para não termos condição de lutar por nossos direitos, o que favorece o neoliberalismo. Então, é um jogo, né, de soma zero, né? Tirar direitos e despolitizar e extinguir os sindicatos, né? Ele conta lá, quando os Estados Unidos fazem o NAFTA, as empresas dos Estados Unidos dizem para os seus empregados, se vocês fizerem sindicatos, nós fechamos a empresa aqui e vamos abrir a empresa no México, né? Então, esse processo de despolitização, né, ele é absolutamente necessário para você sustentar essa lógica neoliberal e privatista. E, professora, você falou sobre essa questão do NAFTA. Eu separei esse trechinho, fica prometido, na sessão de perguntas e respostas, logo depois do Chomsky entrar, lembrando que já, né, vamos ter o Chomsky ao vivo aqui. Eu vou passar esse trechinho, porque esse trecho do NAFTA é espetacular. O pessoal, mas está mostrando todo o curso, vocês não têm noção da quantidade de coisa que tem no curso. Eu não sei nem para quem que eu passo, porque o Gessé fala tantas coisas disso que você falou, a Suzy também, então quem quiser entrar falando... Eu vou emendar já, mas é rapidinho. Eu queria pegar um gancho seu, Edu, porque assim, quando você fala que hoje a gente escuta muito, no geral, né, e não só da população no geral, mas também dos intelectuais, como se houvesse uma incompatibilidade, né, entre, como você falou, Bolsonaro e Paulo Guedes, ou em determinados princípios que a gente vê funcionando dentro do governo. Está na hora de ler esses livros, né, gente? Precisa retomar esses livros, ou retomar ou ler, né? Tem hora que eu fico na dúvida se alguém leu esses negócios, né? Mas eu sempre defendi que a leitura é necessária, porque assim, você pega esse texto que o Chomsky menciona do Mises, ou você pega o Hayek, você pega o próprio Popper, ou seja, essa tríade aí que tem grandes livros, né, do neoliberalismo, tá tudo tão explícito, gente. O texto chega a ser simplista, de tão direto que ele é, né? Então, não tem incompatibilidade nenhuma, não tem incompatibilidade nenhuma entre fascismo e neoliberalismo, não tem incompatibilidade nenhuma entre totalitarismo e neoliberalismo, porque, na verdade, apesar do Chomsky não usar essa terminologia, né, ele vai chamar de irracionalidade, mas daria para a gente dizer que é um outro tipo de racionalidade, uma racionalidade instrumental, onde não importa com quem você faz parceria, importa que você consiga as finalidades que você quer com os recursos disponíveis ou com os meios mais simples, aqueles que tiver o menor custo para você. Então, acho que isso está muito em jogo, né? É um tipo de racionalidade instrumental que ele recusa chamar desse nome, o que é muito interessante, né? Ou seja, ele vai descrever isso como um declínio mesmo, né, da racionalidade. Mas ele faz questão de ler trechos do texto, para mostrar de novo como ele faz com os documentos. Está aqui, né? É só abrir. Por isso que eu falo que é desconcertante, né? É desconcertante nessa... Mas é desconcertante porque, na verdade, a gente só fala que é incompatível quando não abriu o livro, né? Então, talvez a gente possa montar um curso, Edu. Vamos ler os neoliberais para saber com o que a gente está lidando. Maravilhoso. E eu acho que a gente tinha que ter um curso, se vocês toparem, já temos aqui 3 dos professores, para cada professor do ICL fazer uma aula sobre o curso do Chomsky. Depois que passar o curso do Chomsky, cada professor ter uma aula como convidado para fazer a sua análise do curso. Eu acho que seria espetacular, porque merece. Esse curso tem muito material para isso. Gessé,
E aí, você, enfim, é um tema que eu sei que te é muito caro esse aí, vejo. Exato. Essas aulas, não tem nada mais importante para o brasileiro de hoje do que assistir essas aulas do Chomsky. Porque é a reconstrução do texto, é a explicação histórica mais precisa que eu vi do que a gente está passando hoje. Né? Quando ele pega o Mises, 1927, né? Porque isso não foi dominante antes. Mises ficou esquecido. Mises agora que é o profeta dessa nova época. Né? Por quê? Porque voltou uma época fascista, voltou uma época onde esse vocabulário de liberdade, etc., como Bolsonaro usa, né, por exemplo, né? Então, ele significa o quê? Né? É uma palavra vazia para todas as pessoas. Liberdade é a liberdade de quem tem dinheiro ficar mais rico ainda. Basicamente é isso que é montado. Né? E para isso é necessário que você monte estratégias fascistas enfim, de manipular o público, etc. Né? E de como isso torna explicável e compreensível o que a gente está passando hoje e a eleição de um cara como Bolsonaro, né? Exatamente mostrando, né, Bolsonaro e Paulo Guedes, né? Ou seja, a política para manipular e o cara que vai fazer o arrastão, no fundo, na riqueza de todos, na riqueza popular, para uma meia dúzia de gente que vai tornar um país rico habitado por pessoas pobres. Né? A aula do Chomsky nos ensina como isso acontece. Perfeito, Gessé. E agora é o seguinte, gente, eu vou abrir a turma do ICL, primeiro contar para um monte de gente que nem sabe o que é o ICL, apesar de ser, enfim, esse instituto gigante do qual todos e todas, sinceramente, eu acho assim, tem que fazer parte, porque não tem ninguém que não cabe no ICL. O ICL, ele é essa ideia de ser acessível para 100% das pessoas, ele é um centro onde as pessoas podem ter acesso a todo tipo de informação, né? E logo depois de abrir essa turma, teremos aqui, vou passar aquele videozinho que a Gisele falou, né? Porque é importantíssimo esse vídeo, é um trecho maravilhoso, e a gente vai ter Chomsky himself, ele mesmo, né? Ao vivo aqui com a gente, nos dando o ar da graça. Isso é um momento, é como se vocês estivessem, gente, porque a gente nunca dá importância histórica quando a gente vive a história. Então imagina que é o seguinte, Aristóteles, Platão está aqui com a gente, né? Kant está aqui, Voltaire veio nos visitar, né? Confúcio passeou aqui, é isso que é estar com o Chomsky, né? Só que daqui enfim, não vai demorar nem muito tempo, daqui a 60 anos, enfim, as pessoas vão estar lembrando dele como hoje a gente lembra de Foucault, lembra de, enfim, tantos nomes em Freud, eu estou para pegar de outros, Einstein, né? Aliás, estava lendo sobre Einstein, né? E impressionante, né? Como esses gênios têm coisas muito parecidas assim. Mas vamos lá, vamos falar um pouco do ICL para as pessoas e eu queria convidar todo mundo a prestar muita atenção, porque é uma ideia do Gessé, né? Que ele me desafiou a colocar em prática, e a ideia é ser um instituto revolucionário mesmo, fazer uma revolução através do acesso ao conhecimento, né? A professora Gisele estava falando agora como a não educação, nesse sentido de educação, ela é opressora e como a educação pode ser libertadora. E a frase "só o conhecimento liberta" é uma frase que várias pessoas já disseram, mas o Einstein, inclusive, já foi um dos que disse, mas José Martí, né, que foi um dos mártires da independência cubana, que Chomsky fala que foi uma independência que acabou não sendo uma independência, só vira independência depois, na década de 60, mas ele fala, só o conhecimento liberta, né? E o que é o Instituto Conhecimento Liberta? O Instituto Conhecimento Liberta, né, que é, enfim, esse que leva a frase do José Martí como título, como nome, né, é um instituto de educação e cultura que acredita que a liberdade de verdade, e não essa liberdade pregada por Paulo Guedes, a liberdade de verdade, ela só pode ser conhecida através do conhecimento, né? A liberdade das pessoas poderem fazer escolhas críticas, né, conscientes. E então a ideia do Instituto Conhecimento Liberta é democratizar conteúdos que sejam assim essenciais para a gente poder se desenvolver como um ser humano integral. O que a gente já alcançou
em menos de um ano de Instituto Conhecimento Liberta. Olha os números. Gente, é menos de um ano que a gente abriu. 32.500 pessoas, das quais, vejam bem, 10.500 bolsistas integrais, pessoas que vêm através de institutos parceiros, como a Educafro, o MST, Movimento dos Pequenos Agricultores, a UNE, Sindicato dos Metalúrgicos e vários, assim, Instituto Barrichello. Vocês vão ver aqui, a gente vai mostrar para vocês, mas a gente tem 1/3 das pessoas que não pagam nada. E quem tem ali a mensalidade, é uma mensalidade que é praticamente nada. E olha só o que a gente já tem hoje. Mais de 75 cursos. E todo mundo que faz parte tem acesso a tudo. Cada curso desse não é uma palestra de 1h30, não. É um curso mesmo. Curso de 10, 15, 20 aulas. Cada aula com 1 hora, 1h30. E aulas que vão acontecendo ao vivo numa grade igual uma universidade e depois ficam gravadas para todo mundo poder assistir no seu tempo. Já são mais de 75 cursos. Já foram 985 aulas transmitidas, mais de 1.277 horas de conhecimento. Estamos chegando quase na 1 milhão de visualizações de aulas, com 270 mil horas assistidas nessas visualizações, já quase 1 milhão. Esse 1 milhão a gente vai fazer uma festa quando a gente conseguir bater. Está quase batendo. 99,65%. Os professores e professoras são esses. É a Gisele Cittadino, é a Suzy Pisa, é o Gessé. São os melhores e as melhores educadoras e educadores do país, dos melhores centros acadêmicos do país. Os cursos mais assistidos são de inglês, de finanças e investimentos, sociologia com Gessé, história do Brasil com Lindener e de Excel com a professora Ariane. Olha que incrível como assim você tem tudo, né? Você tem uma língua estrangeira, uma coisa prática de finanças, sociologia, a parte de ciências humanas, história e uma ferramenta profissional que é o Excel. E o Instituto Conhecimento Liberta tem esses 3 pilares. Eu já vou falar para vocês. Tem hoje em dia alunos e alunas no Brasil inteiro. Todos os estados do Brasil têm alunos e alunas no ICL. E temos no ICL alunos e alunas de 43 países já do mundo. Lembrando que tem menos de um ano. Isso é uma revolução acontecendo, tá? Isso é uma revolução. Nenhum professor, nenhuma professora, tá? Tem assim, você não pode falar isso, não pode falar aquilo, não tem patrocínio de nenhum instituto de banco, de nenhuma fundação, de nada. É a liberdade para as melhores cabeças do Brasil poderem ensinar a visão de mundo que elas têm. Isso não existe e o Brasil está sofrendo um ataque à sua educação. Qual que é o objetivo do ICL? Revolucionar o acesso ao conhecimento de qualidade, focando nesses 3 pilares: cultura, espiritualidade, que não tem nada a ver com religião, e respeitamos todas as religiões, mas vou explicar o que é espiritualidade, e ferramenta prática de trabalho, né? Disponibilizando ou por um valor simbólico ou gratuitamente através de instituições e movimentos sociais parceiros, através de bolsas de estudo integrais. Todo mundo, todas e todos que estão aqui com a gente hoje, tem que fazer parte do ICL para fazer parte, junto dessa comunidade que, poxa, embarcou nessa revolução através do conhecimento. O ICL paga também os professores e professoras, muito mais do que a iniciativa privada, porque ele não acredita que a gente deve pagar aquilo que a lei de mercado, tão bem explicada por Chomsky no seu livro, né? Que não tem a tal da competição que o pessoal fala, nada disso, pelo contrário, tem a chantagem, né? Tem aquela de amassar o cara até conseguir pagar o mínimo. Não, o ICL paga por 1 hora aula 5, 10 vezes mais do que paga a iniciativa privada, porque ele acredita que devem ser profissões valorizadas. Quais são os 3 pilares? O cultural, as ciências humanas, vocês vão ver cursos, tem vários: história, filosofia, sociologia, história da música, direito, tem psicanálise, tem toda essa parte cultural. A parte espiritual, o que é? A gente tem mindfulness, tem aula de yoga, negociação de conflitos, tem gerenciamento de estresse, toda essa parte do centro, né, espiritual, psíquico, mental, e tem a parte profissional, que são coisas práticas, são as línguas estrangeiras, são Excel, finanças, marketing, aquelas coisas que as pessoas precisam aprender, redação, para poder, enfim, conseguir evoluir nas suas carreiras profissionais desse mundo que exige coisas que não são disponibilizadas de uma maneira igual para todo mundo.
Quem é o conselho do ICL? É uma plataforma de curso. Tem nada a ver com isso. São cursos que têm que fazer sentido dentro dessa filosofia de um conhecimento integral e que tem que ter o professor, tem que ter a hora certa de entrar o curso, tem que ser um programa que seja aprovado. Então, no conselho, a gente tem o Gessé, tem o Leonardo Boff, um dos maiores intelectuais do mundo também, tem a Kátia Maia, diretora da Oxfam no Brasil, o Frei Davi, que é o diretor da Educafro, Lígia Caetano, que é especialista em educação online, João Pacífico, um dos empreendedores sociais mais conhecidos do país, o Rafa Donatiello, que é o especialista em marketing digital, aliás, o curso dele de marketing digital, um dos cursos mais necessários e mais assistidos também, eu e a Heloísa Vilela, jornalista. São muitos cursos, eu não vou passar por todos, mas só para vocês entenderem o nível dos professores, Renato Giannini, que foi ministro da Educação, o Henri Bugalho, filósofo, o Lindener Pareto, professor da PUC de História, Ribeiro de Castro, um dos maiores maestros que a gente tem, Pedro Rossi já foi escolhido, enfim, melhor economista do país, a obra dele, o livro dele, professor da Unicamp, Gessé Souza, professor de todas as universidades, o Marco Schultz, professor de Mindfulness, uma das cabeças mais brilhantes nesse campo da espiritualidade, mais cultas, pastor Henrique Vieira, que eu sei que todos e todas conhecem, o Diógenes Luca, que ensina negociação sob pressão, um dos maiores negociadores, professor da USP, o Geneflides ensina programação de computadores, algoritmos, o Eduardo Faneiro, Ladislau Dalbor, né? Essa cabeça absolutamente brilhante, além de ser reconhecido no mundo inteiro, aqui em tempo, né? Falando que ainda estamos na data, genro de Paulo Freire, né? Então aqui, viva Paulo Freire, que também nos inspira demais. E Gustavo Cabral, que, enfim, dá um curso sobre essa parte de biologia, de imunologia. Temos o filho do Portinari, dá um curso maravilhoso sobre a história do Portinari e também da arte brasileira, né? Temos o professor Vitor Marchetti, enfim, tem o Paulo César, que vocês já viram eles em várias lives nossas. Leonardo Boff tem um curso, é inacreditável, sobre o principal livro dele, que é maravilhoso. Vocês estão vendo professores repetidos, porque alguns professores têm mais de um curso no ICL. Tem curso de gastronomia, ensinando como você montar o seu negócio. Sempre isso, o cultural, o espiritual e o prático, as ferramentas de trabalho profissionais. Temos curso de yoga agora, assim, cheio de elementos gráficos, visuais, ensinando para as pessoas poderem fazer yoga. E temos, a pedido do Frei Davi, da Educafro, todo o preparatório do Enem. Então, temos professores de história, geografia, sociologia, língua estrangeira, artes, química, matemática, física, tudo para as pessoas poderem se preparar para o Enem. Lembrando que a isenção da taxa de inscrição do Enem está liberada até o dia 26, porque foi uma vitória que conseguiram no STF. Então, nós temos o curso preparatório do Enem. Temos uma série para falar sobre o luto, né, nesse tempo de pandemia, que a gente gravou com Monja Cohen, Padre Júlio Lancelotti. Aliás, vocês vão ver todo mundo que se inscreveu hoje no ICL, um percentual da inscrição de hoje vai para o trabalho do Padre Júlio Lancelotti, vai ser doado para o trabalho do Padre Júlio Lancelotti. Com a Ana Cláudia Quintana, com o Marco Schultz, com a Mãe Baiana de Oiá, com o Simão Pedro. Então, temos aqui espíritas, budistas, médicos, uma série muito importante. E quais as estreias que a gente vai ter? Vamos ter o professor Luiz Eduardo Soares, que já foi secretário nacional de segurança, né? Uma das maiores cabeças, um antropólogo, sociólogo também, importantíssimo. Ele escreveu aquele livro super famoso, Elite da Tropa, e é ainda um dos maiores críticos do sistema prisional brasileiro, da forma como é tocada a questão da segurança pública no Brasil. Vamos ter um curso, o Brasil Afro-Atlântico, com essas professoras da rede de historiadoras negras, né? Então, essas professoras, elas vão dar aulas juntas, ou cada uma aula. Incrível esse curso que vai ser dado. E hoje estamos lançando o seguinte curso. Esse foi um dos cursos que mais fez sucesso. A gente tem um curso de introdução à psicanálise que é sobre Freud, né? Um curso de 10 aulas sobre Freud, incrível. E o professor Daniel Omar, ele que é professor, doutor em filosofia pela Unicamp, colega, então, da Suzy, né? E, aliás, nos foi apresentado pela Suzy, e também professor hoje em dia de filosofia na Unicamp, que vai dar um curso de psicanálise e política no ICL. Vamos ter um curso de educação política, onde as pessoas vão entender quais os conjuntos de instituições formais e informais que caracterizam a gente como sociedade, e vai ser discutido também no curso a realidade política e democrática do país, com esse super professor Humberto Dantas também. Vamos ter mais um curso do querido pastor Henrique Vieira,
sobre teologia negra, ou seja, essa nossa teologia hegemônica, que ela é uma teologia branca, uma teologia eurocentrada, né? Poxa, será que ela corresponde ao registro histórico? O que tem por trás disso? E, enfim, vai ter esse curso incrível do pastor Henrique Vieira. Vai ter um curso com o desembargador João Batista, um dos desembargadores uma das mentes mais influentes no país, né, e mais militantes sobre essa questão do trabalho infantil, trabalho escravo, as condições de trabalho no país, e ele vai fazer um curso onde as pessoas vão aprender quais os direitos que elas têm e o que está sendo feito com o direito do trabalho no Brasil. Um curso incrível. Vamos ter um curso dos práticos que a gente tem, como tem de gastronomia, etc., instalações elétricas residenciais, para as pessoas poderem aprender a mexer na sua casa, a fazer os serviços. É um curso que é um dos mais demandados da internet, custa super caro esses cursos para as pessoas meio que aprenderem todo esse básico, e vai fazer parte dos cursos profissionalizantes ali do ICL. Vamos ter também, e aí tem uma surpresa, italiano, porque a gente já tem espanhol, já tem inglês, já tem francês e já tem mandarim. Então, a gente agora vai ter, e eu não vou nem eu tentei em todas as línguas falar alguma coisa, mas em italiano você vai grazie, né? Eu falava grazie para tudo lá na Itália, né? Já o Rafa, que é italiano, o Rafael Donatiello, como eu não sei falar muita coisa, eu falei benvenuta, não é? É isso? Então, benvenuta, e se eu estiver falando errado, pode me corrigir. Professora Linda Riolo, entre no ar com a gente aqui para a gente falar rapidamente. Ela está aqui nos assistindo, tudo bem? Tudo bem, olá todo mundo, estou muito feliz de estar aqui e todo mundo agora vai aprender italiano, não é, Eduardo? Conta pra gente, como é que é o seu método? Eu assisti a sua primeira aula, você é italiana, né? Mora no Brasil, fala rapidamente de você, e eu assisti a primeira, eu fiquei assim, eu achei muito barato, você pega a Itália, aí pega situações assim, e achei incrível. Fala pra gente como é que é um pouco o seu método, e poxa, eu não sei nada de italiano, eu posso participar do curso, eu vou embalar ali, não? Claro, o que eu gosto de fazer, e a gente vai fazer juntos, é unir cultura e língua, porque um dia Fellini, que muitos conhecem por causa do filme La Dolce Vita, falou que uma língua é uma outra visão do mundo. Então eu quero fazer isso, eu quero navegar dentro da língua italiana e também da cultura italiana. É isso que eu costumo fazer, porque não tem língua sem cultura. Então a gente vai descobrir juntos a língua, que tem coisas parecidas com português também, e a gente vai ver durante o curso, mas também toda a cultura italiana que vai além dos estereótipos, não? Claro que a gente vai falar sobre comida também, mas o italiano não é só comida. E que incrível você falar que não existe língua sem cultura numa aula do Chomsky, o maior linguista vivo, né? E o Gessé fala tanto que a língua nos permite acessar, né, outras culturas, outros conhecimentos. Então, professora, eu queria agradecer demais. Arrivederci, né? Assim que fala quando dá tchau ou não? Bravo, perfeito. Arrivederci e vou esperar vocês todos no curso, então. Ci vediamo presto. Até logo. Sorte. Grazie mille. Tá ótimo. Vamos voltar agora aqui para a apresentação. Tchau, tchau. Então é o seguinte, gente, temos o curso da professora Linda Riolo e só agora não tem, porque é o que eu falo, o ICL tem que ser uma revolução, porque curso de inglês, isso assim, é super segregador. Se você não tem 300, 400, 500 reais por mês, você não pode fazer um deles. No ICL, só lembrando, todos esses cursos que vocês viram, todo mundo pode fazer tudo. E pode fazer quantas vezes quiser. E uma coisa, uma pessoa que tem no ICL que faz a inscrição, a casa inteira pode fazer. A mãe pode fazer Excel, o filho pode fazer filosofia, o avô pode fazer italiano, todo mundo pode fazer tudo. Então a gente tem espanhol, italiano, inglês, chinês e francês. Não tem isso em nenhum lugar como tem. E aí, super novidade, hoje que a gente está anunciando, o primeiro curso internacional do ICL, com legenda em português. E é assim, é uma produção, assim, é muito complicada, parece que não, mas, gente, a gente hoje tem quase 100 pessoas trabalhando para poder deixar o ICL funcionando, porque é muito, imagina,
imagina uma universidade que tem 75 cursos, né, gerenciar isso tudo. É o que a gente acaba fazendo no dia a dia. Com mais de 30 mil alunos, já seria uma das, provavelmente, perto ali das 10 maiores universidades do Brasil. Né? Então, a gente está falando o seguinte, agora a gente está indo para pegar os maiores pensadores do mundo. Então, Chomsky é o primeiro curso internacional do ICL. Então, é um curso maravilhoso, vocês estão vendo, e vão ver mais alguns trechos agora, e vamos falar com o próprio Chomsky já, né? Então, é maravilhoso ter essa possibilidade. E só para vocês saberem, quando terminar o Chomsky, vamos ter, não vamos cantar ainda detalhe, mas já gravamos o curso com outro que é um dos maiores intelectuais do mundo, Wolfgang Schlutzler. Aí o Gessé me corrige se eu estiver falando muito errado, mas é o maior especialista do mundo em Max Weber, uma mente absolutamente brilhante. Se vocês derem um Google nele, vocês vão ver as referências, o mundo inteiro, assim, reverencia a inteligência desse grande intelectual, e o curso dele é absolutamente espetacular também. E aí essa frase do José Martí, es todo un pecado no hacer lo que realmente uno es capaz de hacer. A gente ter pessoas talentosas e que não podem exercer seus talentos é um pecado. E o ICL é isso. Quem nasceu para ser um médico, um psicanalista, uma arquiteta, uma engenheira, etc., não pode terminar a vida entregando uma pizza numa bicicleta porque não teve possibilidade de se libertar desse regime, entendeu? Que usa essa força só e não permite que as pessoas exerçam seus talentos. Isso é um pecado, né? E é isso que o ICL permite, que as pessoas possam fazer isso. É uma metodologia 100% online, então tudo é online, as aulas são gravadas, perdeu a aula pode assistir depois, quantas vezes vocês quiserem. Os cursos têm conteúdos modulares para você ir acompanhando tudo, cada curso separado, e você pode selecionar uma área de interesse para seguir ou pode fazer nas aulas que você quiser. Acabamos de inaugurar uma nova área de membros, a área de membros mais moderna do Brasil, no nível das melhores do mundo. Os cursos no Brasil têm uma carência muito grande de uma área de membros com tecnologia. A gente botou a maior tecnologia de ponto, está desenvolvendo há 6 meses, um investimento enorme que a gente fez. Então, você pode parar a aula, ele diz onde é que você tinha parado, vai ter quiz para poder analisar o que as pessoas aprenderam ou não. Você pode comentar nas aulas, fazer suas anotações, você pode exportar para o Word, pode imprimir. É incrível. Você pode procurar os cursos pelo nome professor, pelo tópico. É, assim, incrível essa nova área de membros e, poxa, a gente fica muito feliz de ter conseguido lançar. Os cursos têm certificado de conclusão. Quando você termina, ele vê que você assistiu todas as aulas e aí ele te dá um certificado de conclusão, né? E quem se inscrever hoje, olha o presente. Quem se inscrever hoje no ICL, todo mundo que se inscreveu hoje no ICL, todo mundo vai ganhar entregue em casa o livro do Noam Chomsky, o governo. A gente vai mandar, não tem custo de envio, não tem nada. Só para vocês terem ideia, comprar o livro, se vocês comprarem numa livraria e pagarem o envio, o frete, vai sair mais caro do que uma mensalidade do ICL. Então, isso é assim, absolutamente maravilhoso, é um presente para ninguém ter motivo para não entrar. Né? Lembrando que hoje a gente está convidando todo mundo para entrar, para além de assistir todos os cursos, assistir o curso do Noam Chomsky. Né? E quem fizer o plano anual, e vocês vão ver que vale muito a pena fazer o plano anual, e você não tem risco de fazer o plano, me arrependi, porque eu vou mostrar para vocês, não tem esse risco, né? Além disso, vai ganhar de presente um box, né, dos meus 3 últimos livros, enviado para casa também. A gente paga o frete, e até o frete desse é caro, porque é mais pesado, né? Dos meus 3 últimos livros, que são O que os donos do poder não querem que você saiba, Desigualdade e Caminhos para uma Sociedade Mais Justa, com prefácio do meu amigo Gessé Souza, e Economia do Desejo, com prefácio do Beluso e orelha escrita pelo querido Frei Beto. Então, a gente vai mandar para casa para todo mundo que fizer o plano anual. Vocês vão ver que o plano anual ele vale muito a pena. Todo mundo que hoje puder fazer o plano solidário, e eu já vou explicar o que é o plano solidário, vai receber também um diploma de que é um membro solidário. Então, essas pessoas são as que bancam as bolsas das pessoas que estudam de graça no ICL. Lembrando que o ICL, exatamente para ter independência, de todo mundo poder ensinar o que quiser, não tem fundação de banco, fundação de mineradora, fundação disso, daquilo, associação disso, daquilo, bancando. Não, ele é 100% bancado pelos alunos que pagam quase nada para poder participar. Quem pode, paga um pouquinho a mais, e é muito pouco mesmo, e banca alguém de graça. Então, essas pessoas vão receber um diploma, que é esse diploma de membro solidário.
Você tem 15 dias, isso que eu estava falando, por isso que vale a pena fazer o anual. Você entra, e aí, 15 dias, pode fazer os cursos que você quiser, quanto você quiser, todas as aulas que você quiser. Não gostou, você pede seu dinheiro de volta. Você vai ver que é quase nada, porque o dinheiro é quase nada que você tem que pagar. Mas você tem 100% de volta. Ah, mas eu fiz um monte de aula. Tudo bem, você ficou com conhecimento e não teve risco nenhum. Porque a gente quer que as pessoas participem e entendam que pode existir um negócio que não tem letrinha pequena, não tem malandragem, que tem uma intenção revolucionária por trás mesmo. Vocês têm 15 dias para experimentar o negócio com 0 de risco. Quanto custa fazer parte do ICL? Se você quiser pagar mensalmente, e aí você pode cancelar qualquer mês. E se você fizer um mês só, você já vai ganhar o livro do Chomsky. Todo mundo que entrar hoje vai ganhar o livro do Chomsky. Quem entrar e fizer o anual, além do livro do Chomsky, vai ganhar os meus 3 livros desse box. Se você fizer o plano mensal para estudar tudo, esse mais 75 cursos, quanto você quiser, você paga R$47 por mês. Se você puder, e a gente pede para todo mundo que puder, porque a gente precisa muito de bolsas, se você puder bancar o estudo de alguém, você paga R$67, isso no plano mensal, que você pode cancelar qualquer mês. Mês que vem você não quer, você pode cancelar. Agora, se você quiser fazer o anual, e quase todo mundo faz o anual, porque é muito curso, e é no bom sentido, se existe bom sentido, mas viciante, porque os cursos são maravilhosos, os professores são maravilhosos, aí o plano essencial passa a ser R$42 por mês. São menos de $8 por mês, né? Eu falo isso porque o Gessé sempre fala isso. Menos de 8 euros por mês, são 7 euros por mês. E um pacote solidário você vai pagar R$59. Mais ou menos $10 por mês. Gente, imagina o seguinte, se você pagar 42 ou R$59 por mês, para a tua família inteira poder estudar tudo. Toda a sua família, toda a casa pode estudar todos os assuntos e você ainda banca para alguém. E hoje, para comemorar esse dia da gente estar lançando o Chomsky, todo mundo que fizer o pacote solidário anual, todo mundo não vai doar uma bolsa, vai estar doando 2 bolsas. A gente vai dar 2 bolsas para cada pessoa que fizer o pacote solidário anual, além de ganhar o livro do Chomsky, além de ganhar os meus 3 últimos livros no box. Então, assim, realmente esse é o melhor valor. Agora, cada um faz a sua escolha. Hoje e só hoje, até o final da nossa aula, quem entrar só até o final da aula, é muito importante deixar claro isso, porque, pode entrar todo dia, mas para ganhar o livro do Chomsky, que é para a gente celebrar esse negócio de hoje, e quem fizer o anual para ganhar esse box dos meus livros, é só quem entrar até o final da aula hoje. E quem entrar no anual solidário vai dar 2 bolsas. E lembra, tem 15 dias. Não gostei. A gente só não vai mandar o livro para a gente não perder dinheiro, né? Mas não tem problema. Você faz 15 dias, experimenta, não gostou, você vai lá, clica, não tem aquela ura de máquina que você não consegue falar com ninguém. É muito fácil, você cancela e tem seu dinheiro de volta. Isso aqui são os parceiros do ICL, as bolsas são dadas através desses parceiros. Então, o Instituto Padre Josino, o Complexo da Maré no Rio de Janeiro através da Rede da Maré, o MST através da Escola Nacional Florestan Fernandes, a UNAS para a região de Heliópolis aqui em São Paulo, a União Nacional dos Estudantes, enfim, Movimento dos Pequenos Agricultores, são muitos institutos que distribuem as bolsas. Então é isso. Para aproveitar, não deixem de aproveitar hoje, fazer o curso do Chomsky, que é quase que mandatório, porque é maravilhoso e é assim, libertador, né? Todos e todas têm que fazer parte do CL. Vale muito a pena fazer esse anual, porque aí fica R$42, assim, não dá para comprar um lanche num negócio de fast food, R$42. Um lanche, um almoço. Imagina a família inteira podendo estudar inglês, francês, mandarim, Excel, programação de computador, com os melhores professores e professoras do Brasil. O ICL tem 30 mil pessoas, a gente tem que ter 1 milhão de pessoas, tem que ter 10 milhões de pessoas. Isso muda um país. E se a gente fez isso em 11 meses, a gente consegue fazer muito mais do que isso. A gente consegue para 1 milhão, 10 milhões de pessoas. Então, está aqui o link para ganhar o livro do Chomsky de presente entregue em casa e para ganhar o meu livro entregue em casa, para quem fizer o anual, só quem se inscrever hoje. Então, está valendo agora, até o final do nosso encontro aqui, essa condição especial. E aqui eu peço mesmo, façam parte dessa revolução. E aí, antes de chamar aqui a nossa surpresa, tem um monte de gente falando que é membro, etc. Eu queria só que Gessé, Suzy e professora Gisele
dessem a mensagem deles da importância que eles acham das pessoas fazerem parte do ICL e ajudarem a divulgar o ICL, antes da gente chamar a nossa surpresa aqui de hoje. Bem, se as meninas não entraram agora nisso, porque eu sou, você sabe, um entusiasta, Eduardo, e eu acho que o ICL tem uma função paradigmática, ele muda, ele dá conhecimento de excelência, as melhores cabeças do Brasil estão no ICL, né? É um preço que qualquer pessoa, mesmo no país pobre como o nosso, pode pagar. Entendeu? Ou seja, eu acho essa ideia uma ideia que, enfim, que você conseguiu transformar em realidade com a sua genialidade empresarial, não tem nenhum outro nome para isso, né? Como é que você consegue oferecer tanto conteúdo a um baixo custo, né? E um conteúdo de excelência. E agora a gente está começando a ter os melhores pensadores do mundo. O mundo, a vida, o mundo se muda pelas ideias, né? Não é por nenhuma outra coisa, né? Nós somos seres humanos, a gente não é abelha, a gente não recebe as coisas prontas no DNA, a gente recebe e pode mudar o mundo da nossa vida através de ideias. E quando se pode oferecer as melhores ideias, com as melhores cabeças, né? Isso é uma revolução verdadeira. Né? Então, eu não consigo imaginar quer dizer, isso aí é um exemplo, né? De como se muda um país e se muda um paradigma, né? De você oferecer às pessoas, né? Praticamente independente da posição social delas, conhecimento de excelência. E é importante falar assim eu estava falando aqui quando a pessoa que a gente está falando entrar, porque está marcado para entrar daqui a alguns minutos, para me falar que a gente para o que a gente estiver fazendo, que aí tem que parar mesmo. Aí opa, para tudo, né? Então, Gisele, fala um pouquinho. Está chegando para conversar com a gente. Né? Olha só, Gisele, fala um pouquinho da sua experiência, que uma das coisas mais legais foi a Gisele me falando depois. Eduardo, as pessoas estão me procurando pelo Instagram, pelo Facebook, meus alunos e alunas, elas querem entrar em contato comigo, é uma discussão maravilhosa. Fala um pouco da importância que você acha do ICL e da experiência que você tem lá desse contato, né, com os alunos e alunas. Olha, foi uma experiência extraordinária, né? Eu acho que o ICL, ele tem uma importância central no Brasil hoje. Porque hoje a gente tem um problema absolutamente concreto. De um lado, do ponto de vista formal, as pessoas têm cada vez menos acesso a espaços educacionais. Não é? As escolas estão em péssimas condições, as universidades estão em péssimas condições, os cursos privados são caríssimos. Então, do ponto de vista formal, o brasileiro hoje está cada vez mais distante do processo educacional. Agora, por outro lado, a gente tem uma verdadeira praga devastadora no Brasil hoje, que é a questão das fake news. Não é? As pessoas se informam, as pessoas tentam descobrir o que está acontecendo em grupos de WhatsApp que são alimentados, né, por robôs, por determinados interesses. Então, o meu conselho a cada uma das pessoas é o seguinte: educação é uma coisa muito séria, informação, né, cultura, são coisas muito sérias para que a gente não faça isso, para que a gente faça isso de uma maneira informal, acreditando que a internet, que determinados sites, que determinados grupos podem nos abastecer com alguma informação que é importante para a nossa vida. Então, o tempo que a gente gasta num celular, brincando, falando com um grupo ou com outro grupo, você gasta no ICL. Você gasta com professores que têm uma formação concreta, real, de qualidade. A gente está falando de professores que são graduados, que têm mestrado, que têm doutorado, que têm pós-doutorado, pessoas que estudaram muitos anos, né? E, portanto, essa formação
que esses professores dão são formações confiáveis, não é? Não é um saber produzido ali na esquina, não é um saber produzido por um determinado grupo que tem um determinado interesse, que quer organizar um determinado grupo. Então, eu acho que o ICL é importante pelas duas razões. Primeiro, porque nem todo mundo tem acesso à educação formal, especialmente em função do preço que essa educação formal custa no Brasil hoje, e, ao mesmo tempo, pelo fato de que a internet no Brasil se tornou uma espécie de terra minada, porque pode lhe passar informações que são rigorosamente falsas e deformadoras do próprio pensamento, né? Quer dizer, impede as pessoas de pensar, retira das pessoas a capacidade de reflexão e crítica, coisa que nos cursos do ICL aparece o tempo inteiro. Os professores provocando os alunos para que os alunos reflitam sobre aquilo que está sendo discutido e não simplesmente engulam aquilo como se fosse a verdade mais verdadeira. Gisélia, Suzy, eu vou te pedir só licença, porque temos aqui um momento especialíssimo. Podemos chamar nosso querido Noam Chomsky ao vivo? Claro. Hi. Dear Chomsky, it's such an honor, it's a pleasure, it's so special for us to have you here. We had today a lecture of Professor Gisele, Suzy Pisa, and Gessé Souza. They are amongst the brightest intellectuals we have in Brazil. Gisele teaches law. Suzy is a philosopher teacher in Brazil, and Gessé is a sociologist in Brazil. And we debated they watched your course. We showed parts of your course, and we debated your course here. So it was really special. We are all impacted by your course. But let me tell you something. First, we have almost 25,000 people watching us live now. And this we already had, passing through this live, more than 80,000 people. So we have like a big stadium, a big soccer stadium full of people to learn about your teachings. And we are on ICL. We talked about ICL. We believe in that sentence from José Martí, the martyr of Cuba, that only true knowledge can free us, right? So we already have 32,000 people that are part of the ICL. Out of these 32,000 people, 10,000 don't pay anything, zero, to study with us, that come through MST, through the Black social movements in Brazil and other social movements in Brazil. And the 20,000 that pay, they pay about $8 a month to study everything. And they fund, with this $8 to $10 a month, they fund the people that don't pay anything. We have no help from any bank institution, no help from any mining company institution, so that all teachers have the freedom to say whatever they think about their subjects. So I want to give a message to us, and then I'll open quickly to Gessé, Gisele, and Souza to talk briefly with you. Gente, eu só falei com ele exatamente o que eu acabei de falar do ICL, da felicidade de tê-lo aqui com a gente, de como isso é especial, isso é histórico, e do que a gente acabou de passar aqui debatendo o curso. Mr. Noam Chomsky. It's a pleasure to be with you and to be able to participate in this very exciting endeavor, the ICL course, Real Breakthrough. It's again an honor and a pleasure to be able to take part. Great. Gessé, Gisele and Suzy. O Noam falou que é um prazer, ele acha que é realmente disruptivo, é um rompimento com o paradigma, o ICL, e que é um prazer fazer parte
do ICL conosco. Eu passo aí a palavra para os três. Vamos lá, quem vai ser o primeiro a falar? Gessé, vamos lá. Okay. Dear Professor Chomsky, it's a pleasure to be able to talk to you. I admire you very much. I think that you are the best example of an engaged scholarship I have ever known in my life. And I think that you are discussing and debating the most important issues that should be debated everywhere. The world, the domination, the American empire, and everything that is never discussed. For instance, in our country, in Brazil, and your seminar and your course here in the ICR, it's a kind of historical moment for us. I just would like to thank you very much.